Olá, este é o Conexão. Quanto tempo por dia você passa olhando para o celular? Consegue sair de casa sem o aparelho? Segundo pesquisa de uma empresa de estatística, Estatista, referente ao ano de 2016, o brasileiro é o povo que passa mais tempo no celular, 4 horas e 48 minutos por dia. China, Estados Unidos, Itália e Espanha são os demais países que compõem o grupo que investe mais tempo nessa atividade. Nós vamos conversar sobre este hábito com a Andréa Jota, que é psicóloga, pesquisadora do Laboratório de Estudos de Psicologia, Tecnologia, Informação e Comunicação da PUC São Paulo, e com a Tayane Guimarães, que é pesquisadora de comunicação do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, e eu acho que este é um assunto que realmente engloba muitas pessoas, né? Porque é muito comum estar todo mundo com o celular na mão o tempo todo, né? E eu gostaria de começar, Andréa, com você, perguntando o seguinte: esse uso excessivo, quais as principais consequências que vocês veem acontecendo, né, e sendo geradas por esse uso excessivo do celular? Eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma distinção de momento de vida, né? Uhum. Então, se você está em formação, crianças e adolescentes, tem um determinado uso, tem uma determinada possibilidade, uma determinada consequência. Adultos, outra. Uhum. No geral, o que a gente vê é assim: a partir do momento que você começa a deixar de fazer coisas da sua vida face a face, perder produtividade no seu emprego, perder prazo para entrega de trabalho, e no caso de crianças e adolescentes, perdem aula, não comem, não dormem, aí a coisa está complicando. Você está fazendo um uso excessivo e está fazendo um uso prejudicial para a sua saúde como um todo, né? Então, os primeiros sintomas, assim, por assim dizer, de que você está fazendo um uso excessivo é quando você começa a diminuir ou mesmo perder outras atividades. A tecnologia, na verdade, ela vem por demanda, né, do ser humano, e ela vem para incluir coisas que a gente não conseguia fazer antes. Era isso que até o segundo ponto que eu acho que era importante ressaltar, assim, é meio que um passo sem volta. A gente não consegue pensar hoje a vida sem a tecnologia, né, Tânia? Acho que talvez é buscar colocar o celular no lugar certo, é isso? É, porque antigamente a gente tinha uma ideia do celular que era muito para comunicação mais direta, né? Então você tinha os pais ligando para os filhos, tá tudo bem, onde você tá? E quando você tem o desenvolvimento do smartphone com acesso à internet, o celular ele deixa de ser um aparelho utilitário e ele passa a ser um aparelho pessoal com uso social. Então você tem toda uma questão da formação da sua identidade, compartilhamento de experiências, identificação em grupos, saber qual é a gíria do momento, qual é o meme do momento, quais são as músicas que o seu círculo de amizade está ouvindo. Então o celular ele passa a ser um aparelho que faz a mediação de quem você é, né? Da construção da sua identidade, especialmente quando a gente está falando de crianças e adolescentes. Você está falando aí de hábitos, né? Por exemplo, mudou muito o nosso hábito quando a gente tem alguma dúvida. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa muito curiosa, eu tenho muito hábito. Se eu não sei alguma coisa, eu vou direto no buscador para saber o que é, assim, coisas assim, muito básicas. E acho que são hábitos que são incorporados, né, à nossa vida. Realmente a gente muda a nossa forma de viver por causa disso. Lá no núcleo que a gente consegue perceber, e na verdade o pouco que a gente consegue prever, é que isso vai migrar dos smartphones para todos os lugares. Sim. Hoje a gente já fala da internet e, na verdade, coisas, a gente já está falando da questão né, de você migrar para um celular que não fazia nada, só ligava, para um smartphone. E essa foi uma das primeiras grandes mudanças de comportamento que a gente começa a ver. Então, as pessoas não ficam mais presas em casa, dentro de um computador, para estar acessando a internet. A questão maior aí é a internet, né? Na verdade, é o acesso à internet. A partir do momento que esse acesso começa a acontecer do seu telefone, do seu carro, da sua televisão, do seu relógio, às vezes da sua roupa, de outros lugares, dos brinquedos infantis, que é a tendência do que a gente começa a ver acontecer, o smartphone vai ser só mais um dos aparelhos que a gente vai usar, então, para estar 100% do tempo com acesso à internet. Então, como você diz, eu vou sempre para o buscador, você vai ter mais possibilidades de ir ao buscador. O buscador não estará apenas no meu celular. Vai estar mais à sua disposição ainda do que ele está hoje. Então, o que a gente começa a ver é que vai depender muito do ser humano o uso que ele vai fazer
dessa quantidade enorme de aparelhos que ele vai ter conectado à internet. E aí, quando a gente fala sobre hábito, a gente fala também, não tem como ignorar a questão social, né? Existem já algumas regrinhas até sociais, né? Se você estiver na mesa aí de um bar, tem grupo que fala, ó, põe todo mundo o celular aqui, porque não pode usar. Isso acontece, vocês conseguem perceber já que é um hábito e já é uma preocupação de muita gente, Tayane? Esses arranjos sociais? Eu acho que existe uma noção, assim, um pouco instaurada de que a gente deu um pulo muito grande, né? Então, a geração que já nasceu com acesso pleno à internet tende a reproduzir diversos momentos da sua vida na internet, com o telefone celular. Mas a gente tem uma atenção, um capital social, né, que a gente chama uma atenção, que ela não pode ser direcionada para todos os lugares, para todas as pessoas ao mesmo tempo, né? Então, essa disputa de atenções, ela acontece o tempo inteiro. Sim. E aí, acho que já existe em alguns grupos, círculo de amigos, ou então quando você está almoçando com a sua família, essa intenção de falar assim, não, a sua atenção agora tem que estar aqui. Apenas aqui. Desapega dessas outras obrigações que estão no cyberespaço, na internet, e fica um pouco aqui. Mas acho que uma coisa interessante que eu queria trazer é quando a gente fala da questão da educação, né? A Andrea pode até me corrigir se eu estiver errada, mas costuma-se dizer muito hoje que a gente tem uma falta de atenção, uma desconcentração, uma falta de participação muito grande dos alunos em sala de aula pelo uso frequente dos smartphones. E aí acho que uma coisa interessante para a gente pensar é não só constatar de que isso realmente acontece em muitos casos, mas como que a gente tem um sistema educacional que não se adaptou para esse crescimento das tecnologias, né? Sim, exatamente. Sim. Era uma Talvez coisa que incorporar, né, essa tecnologia. Uma coisa que eu ia colocar. Criança tem que ficar fora de celular, tem que ficar fora de tecnologia, ok? Isso, até que idade ela é criança? Ela tem que aprender, vamos dizer assim, você vai dando autonomia para essa criança conforme ela vai crescendo e virando um adolescente, conforme ela vai te mostrando que ela tem maturidade para lidar com isso. Mas, a princípio, ele tem que ficar fora. Ele também tem que aprender a conversar com os outros, a comer numa mesa, isso tudo é ensinado. Se você não ensina, quando chegar mais tarde na adolescência, você vai querer que ele converse, ele não vai conversar, ele não foi ensinado. Nunca você teve vai querer isso, né? Não dá. Sim. Educação, ela tem que ser integral. Ela tem que integrar ali a maior parte de... Quanto mais comportamentos você conseguir ensinar para o seu filho, ou o educador presente conseguir ensinar ali para aquela criança, mais coisas ela vai aprender, mais possibilidades no futuro de lidar com os problemas e com as coisas ela vai ter. Tanto que a gente tem até um dado de um estudo feito por uma empresa de celulares, que mostrou, eles fizeram um estudo, e aí mostrou que 49% dos usuários brasileiros de 16 a 20 anos consideram o celular seu melhor amigo. Gente, assim, é claro que, né, não é isso, a gente sabe que existe, né, o melhor amigo no sentido de estar sempre ali com você e tal, mas é um dado que realmente a gente tem que levar em consideração, né? Assim, são pessoas que, como a Tayane falou, cresceram nessa nova era e realmente precisam aí de um guia para não se perder, né? Mas eu quero trazer para a conversa a neuropsicóloga Jéssica Vicentini. Vamos saber se esse uso excessivo também pode alterar nossos cérebros, as ligações que ele faz. Olá, Jéssica, você me ouve bem? Olá, ouço sim. Obrigada por participar com a gente. Me tira essa dúvida. Esse uso excessivo pode alterar o nosso cérebro, a forma como ele trabalha? O que acontece é que quando a gente tem duas tarefas ao mesmo tempo, né, que recrutam áreas cerebrais que podem estar relacionadas a mesmas funções cognitivas, a gente tem o que a gente chama de multitasking, ou multitarefas, né, numa tradução livre aí para o português. O que acontece é que no multitasking a gente está recrutando um maior gasto metabólico do nosso cérebro, porque o que ele está fazendo, ele está alternando atividades, porque ele não consegue recrutar ao mesmo tempo essas áreas cerebrais. Então, quando você diz gasto metabólico, você quer dizer o quê? Explica pra gente. A gente está usando mais o cérebro, isso é ruim ou é positivo? É gasto de energia, né? A gente tem um gasto de energia maior, mas isso faz com que haja uma alternância. Então, assim, se ele tem que ativar as mesmas redes cerebrais para fazer duas funções diferentes,
como, por exemplo, estar fazendo uma tarefa de casa no computador, que é comum que crianças e adolescentes façam isso hoje, né? Muito diferente da nossa época, que a gente ia às bibliotecas, que a gente tinha acesso à Barça e outros instrumentos, né? Hoje é tudo no computador. E, ao mesmo tempo, estar ali no WhatsApp conversando, ou então no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram, né? Então, ao mesmo tempo, estar ativando áreas cerebrais que recrutam as mesmas funções. Né? E aí, o multitasking, o que ele faz? Ele faz com que a gente tenha, então, um recrutamento de atenção alternada. A gente tem tipos de atenção, né? Quando a gente está focado em uma atividade única, a gente chama isso de atenção concentrada. Mas quando a gente tem essa divisão entre duas tarefas que são conflitantes, né, para o nosso cérebro, a gente chama isso então de atenção alternada. E essa atenção alternada, ela faz com que a gente tenha, então, possa haver uma perda tanto na assertividade, né? Você pode cometer um maior número de erros, seja na tarefa de casa, ou seja, né, na troca da mensagem com o amigo, ou na rede social, quanto também na velocidade de processamento de informações. Né? Então, a gente tende a ficar mais lento quando a gente está fazendo multitasking. Entendo. E aí, então, nesse aspecto não é muito positivo. Aí você estava falando sobre estudos, né? Mas aí eu trago até um exemplo aí particular aqui. Eu não consigo, por exemplo, ver televisão sem mexer no celular. Isso quer dizer também que eu não estou fazendo nenhuma coisa nem outra, né? E eu posso comprovar que é verdade, não. De vez em quando eu tenho que voltar para ver porque eu perdi alguma coisa. Faz sentido o que você está me contando, Jéssica. Não é totalmente produtivo, né? Isso. Se os dois tipos de atividade não são tão conflitantes, por exemplo, eu posso caminhar e mascar chiclete. São duas atividades, mas que não se conflitam. Mas quando essas atividades se conflitam, com certeza vai ter tanto uma perda na assertividade quanto na velocidade de processamento. E assim, já existem estudos em andamento para talvez entender como que o nosso cérebro está se adaptando a essas mudanças, já que a gente tem muita tecnologia envolvida em tudo. Claro que hoje a gente está mais no celular, mas conforme a gente estava conversando aqui, daqui a pouco os nossos eletrodomésticos vão estar todos conectados. É um caminho que se faz, né? Já existem estudos para poder pensar como que esse humano vai se adaptando a essas mudanças? Se a gente for pensar em processo evolutivo, veja bem, olha, estamos conversando, estou de Campinas, né, no meio de uma videoconferência, né, então a nossa tecnologia aqui é a favor, né, o nosso cérebro ele tem neuroplasticidade, então, que nada mais do que um cérebro plástico, um cérebro que se adapta a funções. Então, se a gente for pensar em processo evolutivo, né, antigamente, o homem ele tinha que ver questões relacionadas à caça, ou então relacionadas a se uma fruta era ou não venenosa. E hoje a gente vê que essas mudanças, né, de não ter que caçar, não ter que procurar abrigo, né, elas fazem com que, por exemplo, a puberdade comece muito mais cedo, né, as crianças e adolescentes, essa transição ela se tornou mais precoce, né, por conta de alterações cerebrais também. Então, o uso agora da tecnologia, ela também vai trazer consequências, né? Os estudos estão sendo feitos, mas, por exemplo, como a gente tem um smartphone a todo momento na nossa mão, claramente a gente não decora mais os números de contatos, por exemplo, né? Dificilmente a gente sabe o telefone decorado de um amigo, né? E isso traz consequências prováveis em memória operacional, que é aquela memória de manipulação de informações, pode trazer consequências na atenção. Então, a gente ainda não sabe ao certo como é que esse cérebro ele vai se adaptar e como é que vão ser esses aspectos relacionados à neuroplasticidade. Agora, trazendo um pouco isso que você está dizendo aqui para a nossa conversa aqui no estúdio, é justamente nesse aspecto que é preciso acompanhar essa criança, esse adolescente de informação, né? Sim, lógico. Porque ele está se adaptando, mas ele está em formação ainda, é diferente de um adulto, né? Exatamente. O adulto ele tem que se autogerir, né? Ele tem que se autocontrolar. A criança tem que aprender. Então, existe uma diferença entre o controle que você tem como adulto e a não exposição da criança a determinados comportamentos. Se você não ensina, ela não vai aprender. No caso das escolas, como a gente estava falando, a gente começa a ver questões assim
de acesso mesmo, quer dizer, existe uma diferença entre o acesso que as crianças fazem nas escolas particulares, o acesso que as crianças fazem nas escolas públicas, tem toda uma diferença ali de como essas escolas vão ter que se adaptar, então, a esse novo indivíduo, para que ele não entre em conflito, então, com essa escola. Ah, ele usa o celular durante a aula. Ele usa o celular durante a aula porque aquilo, para ele, é importante. Como a escola vai conseguir conversar com ele para que ele consiga fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Como, Tayane, na sua opinião, como que a escola consegue gerenciar essa mudança juntamente com o aluno? Que deve ser uma construção, né? Eu acho que isso que a Andrea falou com relação às escolas públicas é até importante a gente pontuar. Teve um estudo que saiu recentemente que falou, né, que 65% das escolas públicas têm acesso à internet. E aí, quando a gente vai pensar, então, tem 35% mais quase 40% das escolas que não têm acesso nenhum à internet, né? E aí você tem, desde lá atrás, quando você teve a reforma curricular de 96, uma orientação para que as escolas utilizassem as TICs, né, as novas tecnologias, como uma das bases do ensino básico. E aí isso não foi feito, vem a passos muito lentos, e aí o que acontece é que os estudantes utilizam, na maioria das vezes, diversos aplicativos, Duolingo, de línguas estrangeiras, ou Wikigames para o Enem, mas sem um acompanhamento. Então, ele não vai deixar de usar o smartphone em sala de aula, e ao mesmo tempo você tem, na maioria das vezes, um professor que não nasceu nessa geração já na internet, então tem uma barreira tecnológica também, essa diferença entre o aluno e o professor. E aí é a questão da formação, né? É o estudante que vai continuar usando o smartphone, vai continuar procurando aplicativos, inclusive para aumentar o seu processo de aprendizagem. O rendimento dele, mas né? que não são aplicativos ou aparelhos ou métodos de ensino mesmo adequados. Então, o ideal é que a gente tenha cada vez mais uma adaptação das escolas ao uso das tecnologias, não só passar um vídeo em sala de aula, né? Não é isso que a gente está falando, mas explorar mesmo os aplicativos, os métodos, os games, tudo que os adolescentes gostam e utilizam, mas que sejam utilitários com um bom processo de aprendizado, né? Que não sejam qualquer um. Então tem que ter esse acompanhamento. Ô, Jéssica, você acredita então que assim como o nosso cérebro se adapta, nós temos também que fazer esse processo de adaptação dentro das escolas e também no nosso meio social? Isso, essa é uma dificuldade que infelizmente não é nem só no Brasil, a gente vê essa dificuldade mundial mesmo em inserir, né, essas novas mídias, essas novas tecnologias dentro do contexto escolar. A gente sabe que quando é bem guiado, quando bem aproveitado, quando essa criança, esse adolescente aprende, né, a usar essas mídias como uma estratégia a mais na aprendizagem, é muito benéfico, porque se a gente for pensar que a gente está ativando áreas cerebrais que não são apenas específicas, porque, por exemplo, numa aula tradicional, vamos supor que há um professor ali falando e crianças escutando. A gente está ativando, então, áreas de linguagem, áreas de aprendizagem, mas quando a gente atrela isso a novas tecnologias, a gente está ativando também outros sistemas, e aí essa aprendizagem ela se torna multissensorial. E a gente sabe que tudo que é multissensorial faz com que essa consolidação de informação seja maior, porque você está recrutando mais áreas cerebrais que facilitem aí essa consolidação de informação. Faz bem, então, né? Faz muito bem essa questão multissensorial. Ainda maior, então seria muito positivo. Entendo. Agora, falando sobre essa questão do protagonismo, Andrea, é importante que o adulto seja protagonista e que esse adulto ajude essa pessoa que está em formação a também sê-lo, né? Exatamente. O controle é sempre do usuário. Né? No caso das escolas, a gente tem visto uma série de problemas acontecer porque este protagonistinha, né, essa criança, esse adolescente, muitas vezes não tem acesso à internet fora da escola. Então, ele vai dividir o tempo dele dentro da escola para a questão do lazer e para a questão educacional. Ele não vai usar só para a questão educacional. E aí você também tem um atrito e uma nova necessidade ali de juntar as coisas e de integrar, então, esse professor que tem que ser mais compreensivo, que tem que entender que aquela criança não tem acesso, que tem, né, usar isso sempre a favor. No caso do protagonismo, eu acho que assim,
a internet como um todo, ela te dá esse protagonismo, né? A maioria das ferramentas que você tem ali são ferramentas para que você desenvolva o conteúdo. Então, é você quem dá a notícia, é você quem posta a foto, é você quem faz o filme, é você quem... É o ser humano que está por trás daquele uso, que faz uso, né, desta ferramenta. Então, o protagonismo é uma coisa meio que natural ali no processo de estar na internet. Então, quando você está na internet, você está sempre protagonizando alguma coisa ali. O que você quer Nem fazer, que seja você que determine, busca, né? Você é quem está buscando, é você quem está indo atrás, você não está consumindo aquele conteúdo como algo que estão te dando. Você está buscando ali as suas próprias informações, uma construção de conhecimento que vem de você, vem dos teus interesses e vem, então, dessa segmentação que diz respeito à subjetividade de cada um. E você acha, Tayane, que já existe uma preocupação nessa busca do equilíbrio? Ou ainda o pessoal ainda não está ligado, assim? Não, acho que existe a preocupação, mas esse equilíbrio, ele se dá no âmbito individual, familiar, mas é um desafio que a gente não vai enfrentar, talvez, só na perspectiva do indivíduo, né? Talvez a gente precise aí do setor público, a gente precise das instituições privadas, a gente precise da sociedade mobilizada para enfrentar isso. Então, se a gente falou do sistema educacional, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem altos debates sobre regulação na internet, tipo de conteúdo que crianças e adolescentes podem acessar, questões relacionadas à privacidade, como que a gente, ao mesmo tempo que expõe a nossa autoimagem, também garante a privacidade. Aonde os nossos dados serão usados. Exatamente, segurança de dados, proteção de sites que não devem ser acessados por crianças. Então, tem uma série de debates também que envolvem o setor público na parte de regulamentação e a vontade do setor privado também, que vão impactar nisso, né? Lembrando que internet é mundo capitalista, ela não é boazinha, ela não te dá nada de graça. Tudo que você coloca ali, tudo que você busca ali, vai parar em algum lugar e este algum lugar vai querer te vender alguma coisa. Vão saber coisas de você. Então, a questão pública e individual funciona também nesta regulamentação, né? A internet, ela não é uma ferramenta inócua que diz, nossa, olha como eu sou boazinha, estou te dando um monte de conteúdo, estou te dando um aplicativo, tudo que você quiser. Ela não está fazendo isso de graça. É verdade. Vou dar tchau aqui, a gente já está chegando no final da nossa conversa, vou dar tchau para a Jéssica. Jéssica, muito obrigada aí pela sua participação, é sempre muito interessante conversar com vocês que estudam os nossos cérebros, viu? Eu que agradeço, um abraço. Um outro, volte sempre. Esse aspecto da segurança realmente é muito importante, né? Assim, eu acho que os pais, os responsáveis, né? Pais e mães devem realmente ficar muito atentos, né? E esse aspecto que você levantou, que eu achei bem interessante até, André. Tipo, ó, criança não é para ter celular. Sua opinião não é para entrar na internet desse jeito. Não é, ela não é para ficar 100% do tempo ali. Internet não é babá eletrônica, pelo amor de Deus. Você tem que ensinar essa criança a ficar quieta, a meditar, a esperar, a fazer tudo isso, porque mais tarde ela vai ter que fazer isso. E se você não ensinar, quando ela for para o mundo, ela vai sofrer. Com certeza. Eu queria, antes da gente encerrar, mostrar o site do ITS. Para quem quiser mais informações, vocês têm uma série de artigos exibidos, publicados ali com bastante periodicidade, né? Isso. E tem coisa sua lá também, né? Dá pra gente ler mais sobre a Tayane, né? Não só artigos, tem as varandas também. Que são as varandas? As varandas são eventos que acontecem de tempos em tempos, às vezes de 15 em 15 dias, que são espaços físicos. Ontem teve uma, inclusive, sobre tecnologia e oceano, questões ambientais. E além disso tem os cursos do ITS também, tudo relacionado à área de tecnologia, dá para achar aí no site. E a gente consegue ler também artigos, publicações do pessoal da PUC, do laboratório? Sim. Estamos lá no site da PUC São Paulo. PUC São Paulo, Barra Janos, esse nome é muito bonito. PUC São Paulo, Barra Janos, também tem mais informações. Meninas, quero muito agradecer a participação de vocês aqui, muito legal conversar sobre esse assunto com vocês, viu? A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.